No Cifras e Safras de hoje você vai conhecer detalhes de um Brasil diferente, o Brasil rural. Você vai conhecer o que favorece o país a ser o considerado celeiro do mundo. Clima, solo, água e o potencial de crescimento para o agronegócio brasileiro nos próximos anos. Vamos falar sobre os principais produtos cultivados aqui e um destaque para a criação de gado. Por que o preço da carne bovina está tão alto nos supermercados e açougues? Como vai ficar a situação para o consumidor, pecuaristas e frigoríficos no país? Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciane Miranda e começa agora mais um Cifras e Safras. Para entender melhor o programa de hoje, vamos relembrar rapidamente o que falamos na semana passada. O assunto foi o comércio internacional de produtos. No Cifras e Safras da semana passada, falamos sobre o comércio de mercadorias no exterior. Geralmente, os negócios são fechados entre dois países, mas podem surgir impasses. Um dos negociadores pode criar uma barreira com a criação de exigências em excesso para a importação de um produto, muitas vezes com a intenção de forçar o preço para baixo. Neste momento, um órgão regulador internacional é acionado para mediar interesses, a OMC. Ela tem uma função clara de um parlatório, de um lugar onde conversamos e tentando todos os países chegar a um acordo sobre tudo isto, sobre tarifas, sobre cotas, sobre restrições de qualquer natureza. De outro lado, a OMC tem também um sentido jurídico, arbitrar as grandes questões internacionais. No Cifras e Safras também falamos sobre as rodadas internacionais de negociações para o livre comércio. Discussões que demoram anos, até que os países membros cheguem a um consenso. Um exemplo é a rodada Doha. André, o cenário de hoje é de extrema demanda por produtos agrícolas, por alimentos, principalmente a China. Esses valores são negociados em bolsas de valores, são definidos nas cotações nessas bolsas. Diante de tudo isso, desse cenário, é um atraso ser um país agrícola? Então, eu acho que não. Acho que tem muita gente que acha que é um atraso, mas para o Brasil, diante dessa crescente demanda e da enorme liquidez que esses produtos têm no mercado internacional, ser um país agrícola é, na verdade, sinônimo de geração de riqueza para o país. E as rodadas de negociações internacionais nem sempre atendem aos interesses dos países com a urgência necessária. Professor Celso Grise, como o senhor avalia a atuação dos nossos representantes lá fora? Muito bem, Luciane. Nós temos uma missão brasileira representando os nossos interesses agrícolas, muito bem em Genebra. As negociações estão assentadas em cima de um excelente diagnóstico feito por essa equipe e, além disto, o encaminhamento nas negociações tem sido muito feliz. Eu tenho a expectativa que nessa rodada de Doha e em outras negociações com a Europa e com os Estados Unidos, nós façamos um grande progresso em termos agrícolas no país. E temos perguntas dos nossos telespectadores e para responder a gente vai ter a ajuda do nosso convidado de hoje, que é o Hélio Micheloni, especialista no mercado de bovinos. Ele trabalha na corretora iCap. E a Ana Cristina Moreira, de Cáceres, no Mato Grosso, ela quer saber como está a situação da exportação de carne bovina brasileira depois dos problemas com a Rússia. Isso normalizou? Já normalizou. Nós começamos o ano já sem nenhum problema mais significativo. Então, os embarques para a Rússia estão sendo normais. A única coisa que tem são as próprias barreiras que eles impõem, porque a Rússia opera de uma forma que ela distribui cotas de importação, tem um volume total para ser importado, e essas cotas são divididas pelos importadores. Então é todo um processo burocrático, e essas cotas delas têm que ser compradas também. Então, às vezes, até o governo russo liberar as cotas para os importadores, isso causa atraso e problema, mas no sentido sanitário, o Brasil está totalmente aberto a exportar. Ok. Professor Celso Grise, o tema de hoje é agricultura e pecuária no Brasil, né? Um potencial enorme. É verdade, o Brasil é um celeiro.
E como celeiro ele tem condições especiais de solo, clima, enfim, todas as condições para produzir bem e barato. Exploramos todo esse potencial? Em grande medida, sim, Luciane. Em outras vezes, eu acho que ainda nos falta um pouco de tecnologia agrícola, ser disseminado entre agricultores, sobretudo entre os pequenos e médios, e um melhor aproveitamento do uso do solo. Falta também uma política agrícola mais consistente que possa levar ao campo aquele apoio que certamente uma atividade agrícola tem recebido em todo o mundo, e no Brasil com alguma economia. E a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Vamos ter um panorama de como está a agricultura e a pecuária no Brasil. Vamos conhecer os produtos mais cultivados, o que exportamos de alimentos para o mundo. E vamos saber também como vão ficar os preços ao consumidor brasileiro. Aqui no Cifras e Safras, voltamos já.